Ei, meu nome é Marcos. Tenho 29 anos. 3 meses atrás eu era só um faz-tudo consertando os problemas da gente rica no condomínio Pine Ridge Estates. Aí, numa terça-feira à tarde, eu estava na cozinha dessa mulher. Bancadas de mármore, aquele cheiro forte de limão com desinfetante, a aliança dela reluzindo enquanto ela se encostava na bancada. Ela me encarou bem nos olhos e disse: Eu sempre tive um fraco por homens negros. Assim, do nada, como se estivesse falando do tempo. Eu deveria ter arrumado minhas ferramentas e ido embora na hora. Mas não fui. Se você está assistindo isso agora, me diz de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu estava no meu carro em frente à casa dos Carter, encarando a janela escura da cozinha dela. 3 meses depois, e eu ainda conseguia ouvir a voz dela, tão nítido quanto no dia em que ela disse: Eu sempre tive um fraco por homens negros. Assim, do nada, sem hesitação, como se estivesse falando do tempo. Eu deveria ter ido embora na hora, deveria ter consertado aquela pia e ido embora. Mas não fui. E agora. Bem, agora estou aqui, à meia-noite, me perguntando se algumas portas nunca deveriam ser abertas. Mas vamos do começo, contar como tudo começou. Meu nome é Marcus Reed, tenho 29 anos, moro num apartamento de um quarto na zona leste da cidade. Conserto coisas para viver. Apartamentos na maioria, mas faço bicos nos condomínios quando preciso de uma grana extra, o que é bem frequente. As contas médicas da minha mãe não se pagam sozinhas. O convênio cobre as coisas grandes, mas os pequenos gastos eles se acumulam. Fisioterapia, remédios, a rampa que construímos para a escada da frente. Então, quando a administração recebe uma ligação do Pine Ridge Estates pedindo especificamente pelo rapaz novo, eu não faço perguntas, apenas apareço. Pine Ridge é um daqueles condomínios onde toda caixa de correio é igual, onde a associação de moradores manda cartas se sua grama fica muito comprida, onde câmeras de segurança observam tudo e as mães de condomínio correm com roupas perfeitamente combinando. Eu já estava trabalhando lá há uns 6 meses, na maioria chamados tranquilos, trituradores de lixo, exaustores de banheiro. Uma vez, um triturador de lixo onde alguém tinha deixado cair uma aliança. Eu mantinha a cabeça baixa. Fazia o trabalho. Ia embora. Essa é a regra em lugares como Pine Ridge. Você é invisível até que precisem de você. Aí, você é muito visível. Depois, é invisível de novo. Eu me dava bem com esse arranjo. A primeira vez que eu realmente notei, Emily Carter foi na área das correspondências. Eu estava voltando para a minha caminhonete depois de consertar a torneira da cozinha da Dona Rodrigues. Emily estava pegando a correspondência dela, vestindo calça de yoga e um casaco largo. Cabelo num coque bagunçado, sem maquiagem, ela parecia cansada. Oi, ela disse quando me viu. Você é o faz-tudo, né? Sim, senhora. Eu continuei andando. Sou Emily, Emily Carter. Ela gesticulou para a casa no fim da rua sem saída. Uma casa enorme, estilo colonial com colunas brancas e janelas pretas. Aquela com o jardim perfeito. Havia algo amargo no jeito que ela disse: Perfeito! Prazer em conhecê-la. Você mora por aqui? Não, senhora. Só trabalho por aqui. Ela assentiu. Parecia que queria dizer algo mais. Em vez disso, apenas sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Bem, se você precisar de alguma coisa, ela parou no meio da frase. Quer dizer, se algum dos outros moradores te der trabalho, as pessoas por aqui podem ser peculiares. Eu analisei o rosto dela. Ela não estava sendo condescendente, estava sendo cautelosa. Obrigado, é muita gentileza da sua parte. Emily, uma voz chamou do outro lado da rua. Uma mulher com luzes perfeitas no cabelo e roupa de ginástica. Amiga, sentimos sua falta no clube do livro.
A postura de Emily mudou completamente. Endireitou-se. O olhar cansado desapareceu atrás de um sorriso brilhante. Nina, desculpa, esqueci completamente. O David teve um compromisso de trabalho e eu estava. Eu continuei andando enquanto elas conversavam. Mas eu percebi a mudança na voz da Emily, como ficou mais aguda, mais alegre, como se ela estivesse atuando. A ligação veio 3 semanas depois. Recebemos um pedido para você especificamente, meu chefe disse. Uma senhora em Pine Ridge. Diz que a pia da cozinha está dando problema e ela quer o rapaz que foi tão prestativo no serviço da dona Rodrigues. Eu sabia que era ela antes mesmo de ele me dar o endereço. Diz que é urgente. Inundação, talvez. Você consegue ir lá hoje? Sim, já estou indo para lá. Carreguei minha caminhonete com o que costumava usar: chaves de grifo, pasta veda-rosca, arruelas e anéis de vedação. Em Pine Ridge, geralmente era algo simples. Os problemas dos ricos geralmente eram. Emily atendeu a porta vestindo jeans e uma camisa social branca. Cabelo solto dessa vez. Ela tinha estado cozinhando algo que cheirava a alho e ervas. Marcos, muito obrigada por vir de última hora. Sem problemas. O que está acontecendo com a pia? Ela me guiou por uma sala de estar que parecia decoração de revista. Móveis brancos, quadros abstratos, flores frescas por todo lado, tudo perfeitamente arrumado. Começou hoje de manhã, ela disse enquanto entrávamos na cozinha. Só pingando no começo, mas agora. A cozinha era gigantesca. Bancadas de mármore branco, eletrodomésticos de aço inoxidável, uma ilha maior que a minha cozinha inteira. E sim, havia água no chão ao redor da pia, mas não muita. De onde está vindo o vazamento? Perguntei, colocando minha caixa de ferramentas na bancada. Aqui embaixo, eu acho. Ela apontou para o armário debaixo da pia. Tem piorado. Abri a porta do armário e olhei lá dentro. Tudo parecia seco. Os canos estavam bem. Nenhuma mancha de água no fundo do armário. Olhei mais de perto para a própria pia. A torneira estava pingando. Gotas lentas e constantes caindo na cuba. Uma gota a cada 5 segundos. Dona Carter? Emily, por favor. Emily, isso é só a torneira. Provavelmente precisa de uma arruela nova. A inundação que você mencionou. Ela estava perto agora, perto o suficiente para que eu sentisse o perfume dela, algo leve e caro. Ah, talvez eu. Talvez eu tenha entrado em pânico. Ela colocou o cabelo atrás da orelha. Não sou boa com essas coisas. O David geralmente resolve, mas ele está no trabalho, e eu só. Ela parecia envergonhada. Como uma criança pega na mentira. Está tudo bem. Acontece o tempo todo. Fácil de consertar. Eu me inclinei debaixo da pia para fechar o registro de água. Tive que me aproximar bastante para alcançar a válvula de fechamento. Quando me endireitei, ela ainda estava ali. Posso te perguntar uma coisa, Marcos? Claro. Ela se encostou na bancada, braços cruzados, analisando meu rosto. Quantos anos você tem? 29. Casado? Não, senhora. Namorada? Pausei, chave de grifo na mão. Posso perguntar por que a senhora quer saber? Ela sorriu. Não o sorriso forçado e brilhante das caixas de correio. Algo mais quieto, mais real. Porque eu tenho te observado trabalhando por aqui há meses, e você é sempre tão profissional, gentil, na sua, e eu me perguntava se você é assim mesmo, ou se é por estar num lugar como este. Eu não respondi de imediato. Continuei trabalhando na torneira. Quer dizer, ela continuou, você deve notar como as pessoas te olham aqui, como elas observam. Eu noto. Isso te incomoda? Eu olhei para ela. Realmente olhei para ela. Ela não estava mais atuando. A polidez cautelosa tinha sumido. Às vezes, eu imaginei. Ela se aproximou, encostando-se na bancada ao lado de onde eu estava trabalhando.
Sabe o que eu notei em você? O quê? Ela ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse decidindo se falaria algo. Você tem um olhar gentil, mas cauteloso, como se estivesse sempre pensando 2 passos à frente. Eu não sabia o que dizer, então continuei trabalhando. Marcos? Sim? Posso te contar uma coisa? Algo que eu provavelmente não deveria dizer? Todos os alarmes na minha cabeça dispararam de uma vez. A chave de grifo escorregou da minha mão. Dona Carter, Emily, estou aqui só para consertar sua pia. Eu sei, ela estava me olhando com intensidade. Mas vou dizer assim mesmo. Parei de trabalhar. Olhei para ela. Eu sempre tive um fraco por homens negros. As palavras pairaram no ar entre nós, altas como um trovão naquela cozinha silenciosa. Coloquei a chave de grifo com cuidado. Fiquei em pé. Emily, eu sei como isso soa. Sei que você provavelmente ouve isso e pensa que sou uma dona de casa de condomínio com fetiche. Mas não é isso. É. Ela balançou a cabeça. Quando eu era mais nova, namorei um cara chamado Jerome. Ele foi a primeira pessoa que me fez sentir segura. Realmente segura. Como se eu pudesse parar de atuar e apenas ser. Eu estava encarando-a. Não conseguia evitar. Não me sinto assim há anos, ela disse suavemente. Até que comecei a te ver por aqui, observando como você trabalha, como você trata as pessoas. E eu pensei. Ela não terminou a frase. Pensou o quê? Pensei que talvez você entendesse como é se sentir invisível na própria vida. Minhas mãos tremiam um pouco. Eu me virei de volta para a pia. Tentei me concentrar na torneira, mas meu cérebro estava a mil, porque ela estava errada sobre uma coisa. Aquele vazamento não estava piorando. A água no chão vinha das poucas gotas que tinham caído enquanto eu trabalhava. O resto estava seco. Ela tinha me chamado aqui de propósito. Emily, eu disse sem olhar para ela, esta torneira não está realmente quebrada. O que você quer dizer? Eu quero dizer que alguém afrouxou a gacheta só o suficiente para fazê-la pingar, mas não o suficiente para causar nenhum dano real. Silêncio. Você mesma afrouxou isso? Mais silêncio. Eu me virei. Ela estava olhando para o chão, rosto vermelho. Por quê? Perguntei. Porque eu queria te ver de novo. Ela sussurrou. Porque estou ficando louca nesta casa. E você é a primeira pessoa em meses que olhou para mim como se eu fosse uma pessoa de verdade. E porque. Porque o quê? Ela olhou para mim. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Porque tenho 44 anos e sinto que desapareci em algum momento nos últimos 10 anos, como se eu tivesse virado essa coisa, essa esposa, essa vizinha, essa membro da Associação de Pais e Mestres, e não sei mais quem eu sou. Eu fiquei ali segurando uma chave de grifo, olhando para aquela mulher que tinha acabado de explodir tudo o que eu achava que sabia sobre esse trabalho. Emily, eu sei que é loucura. Eu sei que você está aqui para trabalhar e eu sou casada e isso é. Ela enxugou os olhos. Deus, você deve me achar patética. Eu não acho você patética. Não? Não. Mas acho que você está solitária. E acho que a solidão faz as pessoas fazerem coisas que normalmente não fariam. Ela assentiu. É, faz mesmo. Olhei para a torneira, para minhas ferramentas, para ela. Eu deveria terminar isso e ir embora. Você tem razão. Você deveria. Mas nenhum de nós se moveu. Marcos. Sim? Obrigada. Por não me fazer sentir uma louca. Você não é louca. Você é só. O quê? Humana. Terminei o concerto em 10 minutos. Apertei a gacheta, testei a torneira, guardei minhas ferramentas. O tempo todo, Emily sentou na ilha da cozinha, me observando trabalhar, sem dizer nada. Quando terminei, guardei minha caixa de ferramentas. Quanto eu te devo? Ela perguntou. Nada. Foi só uma conexão frouxa. Sinto que deveria te pagar algo.
Não se preocupe com isso. Fui em direção à porta, mas ela me seguiu. Marcos, vou te ver de novo? Parei no batente da porta. Me virei. Eu trabalho neste condomínio às vezes, então, provavelmente. Bom, ela sorriu. Aquele de verdade, de novo. Eu gostaria. Eu estava caminhando para minha caminhonete quando a ouvi chamar meu nome. Sim, dirija com cuidado na volta. Era uma coisa tão normal de se dizer, coisa de esposa, sabe? Mas o jeito que ela disse, como se ela quisesse dizer aquilo de verdade, como se fosse se preocupar se algo acontecesse comigo. Eu acenei e entrei na minha caminhonete. Eu estava a 3 quarteirões de distância quando meu celular vibrou. Mensagem de texto. Número desconhecido. Aqui é a Emily. Peguei seu número na administradora do condomínio. Espero que não tenha problema. Estacionei e fiquei olhando para a tela. Queria agradecer de novo. Por ser gentil. Por me ouvir. Fiquei ali por 5 minutos antes de responder. De nada. Se cuida. Vou sim. Você também. Pensei que fosse isso, mas então outra mensagem chegou. O David trabalha até tarde a maioria das noites. Se você quiser conversar alguma hora, eu faço um café bom. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Li e reli. Então, apaguei. Mas não bloqueei o número dela. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando nela, parada naquela cozinha, perguntando se eu entendia como era se sentir invisível. A questão é que eu entendia sim. Eu tinha sido invisível a vida toda em lugares como Pine Ridge, o funcionário, o cara do serviço, aquele que aparecia quando algo estava quebrado e desaparecia quando estava consertado. Mas Emily não tinha me olhado como se eu fosse invisível. Ela tinha me olhado como se eu fosse a única pessoa na sala. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Dona Greene me ouviu andando de um lado para o outro por volta da meia-noite. Ela é a senhora que mora no apartamento da frente. Professora aposentada. Faz a melhor broa de milho que já provei e sempre sabe quando algo está errado. Ela bateu na minha porta por volta da 6:30. Marcos, você está bem aí? Abri a porta. Ela estava usando um roupão rosa e chinelos, cabelo grisalho em bobs. Desculpa, Dona Green. Eu te acordei? Meu filho, eu estava lendo, mas você parece que vai abrir um buraco no chão. Só pensando. Uhum. Hábito perigoso. Ela analisou meu rosto. Quer um chá? Tenho um de camomila que te ajuda a dormir. Estou bem. Não, não está, mas tudo bem. Todo mundo tem coisas que tiram o sono às vezes. Ela estava certa, é claro. Ela estava sempre certa. Dona Greene, posso te perguntar uma coisa? Manda bala. Você já esteve numa situação em que alguém queria algo de você, mas você não tinha certeza do que era? Ela se encostou no batente da porta pensando: Meu filho, as pessoas querem todo tipo de coisa: atenção, conforto, escapismo. Às vezes, elas mesmas nem sabem o que querem. E se o que elas querem puder te meter em encrenca? Aí você tem que decidir se vale a pena o risco. E mais importante, você também tem que ser honesto sobre o que você quer. O que você quer dizer? Eu quero dizer que é fácil culpar os outros por nos colocarem em situações difíceis. Mas às vezes a gente fica nessas situações porque uma parte da gente gosta de ser desejado, mesmo quando é perigoso. Pensei sobre aquilo por um longo tempo depois que ela voltou para o apartamento dela, porque ela estava certa. Uma parte de mim tinha gostado do jeito que Emily olhava para mim, do jeito que ela falava comigo. Uma parte de mim queria voltar. 3 dias depois, ela mandou mensagem de novo. Oi, Marcos. Eu sei que isso é provavelmente inadequado, mas o meu triturador de lixo está fazendo um barulho estranho. O David tentou consertar, mas acho que ele piorou. Você se importaria de dar uma olhada? Eu olhei para a mensagem. Sabia que deveria ignorar. O David está trabalhando até tarde de novo hoje.
Posso te pagar em dinheiro vivo. Larguei o celular. Voltei a trabalhar no exaustor do banheiro da Dona Rodrigues. Mas o celular parecia um peso no meu bolso. Eu entendo se você não puder vir. Eu só não sei quem mais chamar. Aquela última mensagem me pegou. A solidão nela. Me peguei, digitando antes que pudesse me controlar. Que horas? 6 da tarde é muito tarde? Posso pedir alguma coisa pra gente comer se você estiver com fome. Olhei para o relógio. 4h30. Estarei lá às 6. Obrigado, Marcos. De verdade. Terminei o exaustor e dirigi para casa para tomar um banho e trocar de roupa. O que era uma bobagem. Era só um triturador de lixo. Mas eu fiz assim mesmo. Emily atendeu a porta vestindo um vestido de verão e sandálias, cabelo solto pelos ombros. Ela tinha estado cozinhando de novo. Você veio, ela disse, como se estivesse surpresa. Você disse que precisava de ajuda. Eu preciso, realmente preciso. Ela me guiou para a cozinha. O triturador de lixo estava de fato fazendo um barulho horrível de moagem. O que seu marido fez nele? Ele enfiou um monte de coisas lá com uma colher de pau. Eu disse para ele parar, mas ela encolheu os ombros. O David não gosta que digam que ele está fazendo algo errado. Desliguei o triturador e olhei embaixo. O botão de reset estava bom, mas algo estava definitivamente preso nas lâminas. Você tem uma pinça? Ou rachis? Ambos. Do que você precisa? Algo longo e fino para pescar o que estiver preso lá dentro. Ela me entregou um par de rachis de madeira. Alcancei o triturador, com cuidado para não tocar nas lâminas, e tirei uma tampa de garrafa amassada e o que parecia ser um talher. Encontrei seu problema. Apertei o botão de reset, deixei a água correr um pouco e liguei o triturador, funcionando perfeitamente. Você salvou o dia, Emily disse. O David teria chamado um encanador e gastado R$ 200. Não é nada demais. Para mim, é. Ela estava perto de novo. Posso te oferecer algo para beber? Fiz chá gelado. Eu deveria ir embora. Por favor? Só por um minuto? Havia algo na voz dela. Não exatamente implorando, mas quase. Ok, por um minuto. Ela serviu 2 copos de chá e sentou à minha frente na ilha da cozinha. Como foi seu dia? Ela perguntou. Que pergunta normal. Pergunta de gente casada. Bem, consertei um exaustor de banheiro. Troquei umas borrachas de vedação. Nada de emocionante. Você gosta do que faz? Do trabalho? Paga as contas. Não foi o que eu perguntei. Olhei para ela. O que você quer que eu diga, Emily? A verdade. Pensei sobre isso. Eu sou bom nisso e gosto de ajudar as pessoas, mas não. Não amo rastejar debaixo de pias e respirar produtos de limpeza o dia todo. O que você faria se pudesse fazer qualquer coisa? Por que isso importa? Porque eu estou curiosa sobre você. Porque em todos os meses que você vem por aqui, ninguém nunca te fez uma pergunta pessoal, e isso me parece errado. Ela estava certa. Em 6 meses trabalhando em Pine Ridge, toda a conversa tinha sido sobre o trabalho. Conserta isso, limpa aquilo. Quanto vai custar? Eu queria ser professor, eu disse. Igual minha mãe. Queria. A faculdade é cara. Minha mãe ficou doente. As prioridades mudaram. Sinto muito. É o que é. Mas você ainda pensa nisso, em dar aula. Às vezes. O que você ensinaria? História, talvez. Ou aula de oficina. Mostrar para as crianças como as coisas funcionam. Como consertar em vez de simplesmente jogar fora. Emily sorriu. Você seria bom nisso. Como você sabe, porque você é paciente e gentil, e você explica as coisas sem fazer as pessoas se sentirem burras. Sentamos em silêncio confortável por um tempo, bebendo chá e ouvindo o zumbido da geladeira. Emily, posso te perguntar uma coisa? Claro. O que você faz? Quer dizer, além de. Eu gesticulei ao redor da casa. Além de ser dona de casa? Ela riu,
Mas não havia humor naquilo. Eu pintava. Na verdade, eu era muito boa. Tinha um pequeno ateliê montado na garagem. Pintava? O David precisava da garagem para a oficina dele. Disse que pintura era um hobby, não uma carreira. Disse que eu deveria me concentrar em coisas mais práticas. Tipo o quê? Tipo organizar eventos beneficentes para a associação de moradores. Tipo dar jantares para os amigos do trabalho dele. Tipo garantir que a casa esteja perfeita e o jardim esteja perfeito e eu esteja perfeita. Ela disse perfeita como se fosse um palavrão. Você sente falta da pintura? Todos os dias. Por que você não começa de novo? Onde? A oficina do David ocupa metade da garagem e o porão alaga quando chove forte. E o andar de cima? Um quarto de hóspedes? É o escritório do David, para quando ele trabalha de casa. Com que frequência? Nunca, mas pode ser que aconteça algum dia. Eu podia ouvir a frustração na voz dela, o jeito como ela tinha sido convencida a desistir de algo que importava para ela. Emily? Sim? Você deveria pintar de novo. Dê um jeito. Você acha? Eu acho que você deveria fazer algo que te faça se sentir você mesma. Seja lá o que for. Ela me olhou por um longo tempo. Qual foi a última vez que alguém te disse para ir atrás de algo que você queria? Tive que pensar. Honestamente, não consigo lembrar. Foi o que eu imaginei. Terminamos nosso chá e eu me levantei para ir. Marcos? Sim? Obrigada. Não só pelo triturador, por ouvir, por falar comigo como se eu fosse uma pessoa, em vez de apenas a esposa de alguém. Você é uma pessoa, Emily. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Na porta, ela tocou meu braço. Você vai voltar? Se algo mais quebrar? Eu olhei nos olhos dela. Vi a solidão ali, a esperança. Sim, eu disse. Eu volto. Aquele foi o começo. Não exatamente de um caso, não de algo que você pudesse apontar e chamar de errado, mas o começo de algo. Algo que cresceria nos espaços entre torneiras quebradas e mensagens de texto de madrugada. Algo que faria os dois esquecerem por um tempinho o quão solitários éramos. Algo que quase destruiria as nossas vidas antes de terminar. 2 semanas se passaram antes que ela mandasse mensagem de novo. Marcos, a torneira do banheiro lá de cima está com problema, pingando a noite toda. O David está em outro jantar de trabalho. Você poderia dar uma olhada? A essa altura, eu já sabia o padrão. Algo quebraria quando o David não estivesse em casa. Eu viria. A gente conversaria. O concerto levaria 10 minutos, mas eu ficaria por 1 hora. Eu dizia a mim mesmo que era inofensivo. Apenas conversa. Apenas duas pessoas solitárias sendo gentis uma com a outra. Eu estava mentindo para mim mesmo, mas era uma mentira confortável. O banheiro de cima era da Emily, espaço pessoal, maquiagem espalhada na bancada, frascos de loção caros, um romance de cabeça para baixo ao lado da banheira. A torneira estava pingando, mas bem de leve, um pingo a cada 30 segundos. Isso tem te mantido acordada? Perguntei. Emily estava encostada na porta, me observando trabalhar. Eu tenho sono leve. O David ronca, então ando dormindo no quarto de hóspedes. O gotejamento ecoa. Apertei a haste da válvula. O gotejamento parou. Pronto. Agora deve ficar tranquilo. Obrigada. Mas ela não se mexeu da porta. Marcos, posso te mostrar uma coisa? Todo instinto me dizia para dizer não, para guardar minhas ferramentas e ir embora. Em vez disso, disse: Claro. Ela me levou pelo corredor até um quartinho que nunca tinha visto. Mal era maior que um armário. Uma escrivaninha perto da janela. Materiais de arte espalhados. Telas empilhadas contra a parede. É aqui que eu pinto agora, ela disse. Quando o David não está em casa. As pinturas eram boas, muito boas. Paisagens, na maioria. Alguns retratos.
Mas o que chamou minha atenção foi o bloco de esboços na escrivaninha, aberto em um desenho das mãos de um homem, pele escura, trabalhando com ferramentas. Minhas mãos. Emily. Eu sei como isso parece. Ela pegou o bloco de esboços, mas eu não conseguia parar de pensar nas suas mãos, em como você é cuidadoso com tudo, em como é delicado. Ela folheou as páginas, mais esboços, meu perfil enquanto eu trabalhava embaixo de uma pia, minhas costas enquanto eu consertava um triturador de lixo, tudo de memória. Você anda me desenhando. Eu ando desenhando muitas coisas, mas sim, você. Você tem um rosto interessante, boa estrutura óssea. Emily, isso é inapropriado, eu sei. Ela fechou o bloco de esboços. Mas também é a primeira coisa que criei em meses que pareceu real, que pareceu eu mesma. Eu devia ter ido embora então. Devia ter dito a ela que isso estava ficando complicado demais. Em vez disso, perguntei: por que eu? Ela sentou na beirada da escrivaninha pensando. Lembra o que eu disse sobre o Jerome? Meu ex? Sim, ele foi a primeira pessoa que me fez sentir que eu não precisava ser perfeita, que eu podia simplesmente existir e isso era o suficiente. Ela olhou pela janela. Tenho tentado me sentir assim de novo por anos, com terapia, com hobbies, com o David? O David casou com uma versão minha, a bem-sucedida, a que organiza jantares e eventos de caridade. Ele não sabe que essa versão existe. Ela gesticulou pelo quartinho. E acho que ele não gostaria dela se a conhecesse. Você não sabe disso. Eu sei sim, confie em mim. Ficamos ali em silêncio, cercados pela arte dela, por imagens minhas que eu nem sabia que ela estava criando. Emily, o que a gente está fazendo? Eu não sei, ela sussurrou. Honestamente, eu não sei. Foi quando ouvimos o portão da garagem abrindo. David chegou mais cedo. Droga, Emily murmurou. Ele não devia voltar antes das 11. Onde eu posso? Escada de serviço. Leva para a cozinha. Peguei minha caixa de ferramentas e segui para a escada, mas Emily segurou meu braço. Espera. Ela se aproximou, tão perto que eu podia ver os pontinhos dourados nos olhos dela. Marcos, a gente precisa ir, agora. Eu sei, mas primeiro. Ela se inclinou na minha direção. Só um pouquinho. Olhos fechados. Se eu tivesse avançado uns 15 centímetros, teríamos nos beijado. Em vez disso, dei um passo para trás. Emily. Não. Os olhos dela se abriram. A mágoa passou pelo rosto, mas logo veio a compreensão. Você tem razão. Me desculpa. Eu só. Eu sei. Mas isso já está complicado o suficiente. Passos no corredor lá embaixo. Emily, você está em casa? Vai, ela sussurrou. Vou dizer que estava lendo. Cheguei à cozinha no exato momento em que David entrou pela garagem. Um cara alto, cabelo ralo, terno caro, parecia cansado. Ah, olá. Ele pareceu surpreso em me ver. Está tudo bem? Acabei de consertar a torneira do banheiro lá de cima. Estava gotejando. Hum, eu não sabia que estava estragada. A Emily chamou pela administração do condomínio. Sem cobrança. Só uma válvula frouxa. David assentiu, mas os olhos dele estavam desconfiados. Bem, obrigado por vir a esta hora. Sem problema. Só fazendo meu trabalho. Emily apareceu na porta, o rosto corado. Oi, querido. Chegou mais cedo. O jantar terminou mais rápido do que o esperado. David olhava entre nós dois. Você podia ter me ligado sobre a torneira. Eu teria dado uma olhada. Eu não queria te incomodar. Eu sabia que o Marcos podia consertar rapidinho. Marcos, David disse meu nome como se estivesse testando como soava. Você tem vindo aqui algumas vezes ultimamente. Algumas chamadas de manutenção, sim, nada demais. Bom saber que nossas taxas de condomínio estão sendo bem utilizadas. Havia algo no tom dele.
não exatamente acusatório, mas também não amigável. Bem, eu disse, pegando minha caixa de ferramentas, devo deixar vocês voltarem à noite de vocês. Emily me acompanhou até a porta. David ficou na cozinha, mas eu podia sentir que ele estava observando. Obrigada, Emily disse baixinho. Por tudo. Se cuida, Emily. Eu estava a meio caminho da minha caminhonete quando ouvi a voz de Dave por uma janela aberta. Quantas vezes esse cara já esteve aqui? Eu não consegui ouvir a resposta da Emily, mas podia imaginá-la. Cautelosa, defensiva. Dirigi para casa sabendo que algo tinha mudado, que David estava desconfiado agora, que tínhamos chegado perto demais de algo que não podíamos desfazer. Por 3 dias, Emily não mandou mensagem. Então, comecei a ver a Nina Lopes pelo bairro com mais frequência. Nina morava do outro lado da rua da Emily, corretora de imóveis, vice-presidente da Associação de Moradores, e o tipo de pessoa que sabia da vida de todo mundo antes mesmo de eles saberem. Eu estava trabalhando num ralo entupido na casa dos Hendersons quando Nina apareceu com seu cachorrinho. Com licença, ela chamou. Você é o Marcos, certo? O rapaz da manutenção? Sim, senhora. Sou Nina Lopes. Moro em frente aos Carters. Prazer em conhecê-la. Tenho te visto por lá bastante ultimamente. A Emily tem te mantido ocupado? Todos os alarmes na minha cabeça dispararam. Só o de sempre. Torneiras, trituradores, nada demais. Ah, tenho certeza. A Emily sempre foi bem exigente com as coisas estarem perfeitas. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Principalmente agora que o David tem trabalhado tanto. Continuei trabalhando, esperando que ela fosse embora. Ela não foi. Sabe, é bom que a Emily tenha alguém de confiança para chamar. Ficar em casa sozinha tanto tempo. Bem, uma mulher precisa se sentir segura. O jeito que ela disse segura me deu arrepios. Tenha um bom dia, senhora Lopes. Terminei o serviço dos Hendersons e saí de lá rapidinho, mas eu podia sentir a Nina me observando enquanto eu ia embora. Naquela noite, Emily finalmente mandou mensagem. Preciso te ver. Pode vir amanhã? O David está em Curitiba até sexta. Emily, acho que a gente devia dar um tempo. Por favor, preciso explicar sobre a outra noite, sobre os desenhos. O que tem para explicar? Você é casada, eu sou o prestador de serviço. Isso ia acabar complicando. Você não é o prestador de serviço para mim. Você sabe disso. Fiquei olhando para aquela mensagem por um bom tempo. Mais uma vez. Depois precisamos estabelecer alguns limites. Obrigada. Amanhã, às 2 da tarde, eu estarei lá. Passei a noite me perguntando se estava cometendo o maior erro da minha vida. Emily abriu a porta com roupas manchadas de tinta, cabelo preso, sem maquiagem. Obrigada por vir. O que você precisava explicar? Ela me levou para o quartinho de arte lá em cima. O bloco de esboços tinha sumido. Eu joguei fora os desenhos. Emily, me deixa terminar, por favor. Ela sentou na cadeira da escrivaninha, mãos cruzadas. Tenho pensado no que aconteceu na outra noite, no que quase aconteceu. Nada aconteceu. Exatamente. E eu preciso que você entenda o porquê. Apoiei-me no batente da porta, mantendo minha distância. A questão é, ela continuou, eu acho que tenho te usado. Não conscientemente, mas eu estava tão carente de atenção, de alguém para me ver, que me convenci de que o que tínhamos era sobre você, sobre nós. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que o que sinto quando você está aqui é real, mas também é sobre eu estar solitária e você ser gentil, e isso não é justo com nenhum de nós. Pensei sobre isso. Então, o que você quer fazer a respeito? Quero ser honesta, com você e comigo mesma. Ela se levantou, se aproximou. Marcos, eu me importo com você, mais do que deveria, mais do que é seguro para qualquer um de nós. E se continuarmos assim,
O quê? Alguém vai se machucar. Provavelmente nós dois. Provavelmente. Então a gente devia parar. Antes que vá longe demais. Sim, devíamos. Nenhum de nós se moveu. O problema é, Emily disse baixinho, eu não quero parar, e acho que você também não quer. Ela estava certa. Eu não queria parar. Eu queria dar um passo à frente e beijá-la e fingir que o resto do mundo não existia. Em vez disso, eu disse: o que eu quero não importa. O que importa é o que é certo. E o que é certo? Certo é eu terminar o que você realmente precisa que seja consertado e depois não voltar, a menos que seja uma emergência real. Emily assentiu. Você está absolutamente certo. Bom, então, por que fazer a coisa certa parece tão errado? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Meu supervisor. Marcos, temos um problema. Que tipo de problema? Alguém registrou uma reclamação sobre um dos nossos técnicos passando tempo demais em uma única residência. Especificamente, você na casa dos Carter. Meu sangue gelou. O quê? Reclamação anônima através da Associação de Moradores. Diz que você esteve lá várias vezes para pequenos reparos que deveriam levar apenas 15 minutos, mas que os moradores observaram sua caminhonete lá por mais de uma hora. Emily estava observando meu rosto, lendo minha expressão. O que isso significa? Perguntei. Significa que você está suspenso do Pine Ridge até que possamos investigar. Não pode mais atender chamados lá. Por quanto tempo? Indefinido. Podem ser semanas. Pode ser permanente se a reclamação for comprovada. Desliguei e olhei para Emily. O que foi? Ela perguntou. Alguém reclamou para a associação de moradores que estou passando tempo demais aqui. O rosto dela empalideceu. Ai, meu Deus, Marcos, me desculpa tanto. Quem você acha que foi? Eu. Eu não sei. Pode ter sido qualquer um. Essa gente observa tudo. Mas nós dois sabíamos. Nós dois sabíamos exatamente quem andava observando, quem andava fazendo perguntas. Eu tenho que ir, eu disse. Marcos, espera! Eu não posso mais voltar aqui, Emily. Esse trabalho. Eu preciso desse trabalho. Eu sei, eu entendo. Você entende mesmo? Porque não é só sobre eu perder uma renda extra. Se isso chegar ao meu emprego principal, eu posso perder tudo: meu apartamento, o plano de saúde da minha mãe. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu sei, e me desculpa. Eu nunca tive a intenção de. Eu sei que não, mas aconteceu de qualquer forma. Segui para as escadas. Marcos, eu me virei. Eu vou dar um jeito nisso. Eu ligo para a associação de moradores, digo que nunca houve nada inapropriado. Não, isso só vai piorar. Apenas deixa pra lá. Mas você vai perder renda. Eu dou um jeito. Na porta, ela segurou meu braço. Vou te ver de novo? Olhei para o rosto dela, marcado pelas lágrimas, para essa mulher que me fez sentir visto pela primeira vez em anos, que também tinha acabado de me custar um emprego que eu não podia me dar ao luxo de perder. Não acho que seja uma boa ideia. Eu entendo. Se cuida, Emily. Você também. Dirigi para longe sabendo que tinha acabado. O que quer que tivéssemos tido, o que quer que estivéssemos construindo, estava feito. O problema é que eu não conseguia parar de pensar nela. 3 semanas se passaram. Peguei turnos extras no meu emprego fixo. Comecei a fazer manutenção em alguns condomínios de apartamentos na Zona Sul. A remuneração não era tão boa, mas era estável. Eu não passava mais pelo Pine Ridge, pegava o caminho mais longo para evitar o bairro inteiro. Mais tarde da noite, quando eu não conseguia dormir, me pegava pensando na Emily naquela cozinha, no jeito que ela olhava para mim como se eu importasse. Dona Greene percebeu que eu não estava dormindo. Você está com aquela cara de novo, ela disse uma noite, como se algo estivesse te consumindo. Só coisa do trabalho. Uhum. A mesma coisa do trabalho que te fazia andar de um lado para o outro há um mês.
É complicado, Dona Green. A maioria das coisas que valem a pena pensar são. Estávamos sentados na escada de incêndio do lado de fora do nosso prédio, compartilhando uma xícara do café dela, aquele bom que ela guardava para ocasiões especiais. Quer conversar sobre isso? Ela perguntou. Provavelmente não devia. Às vezes, as coisas sobre as quais não devíamos falar são exatamente o que precisamos dizer em voz alta. Pensei sobre isso. Sobre a Emily e o quartinho de arte e o jeito como tudo tinha desmoronado tão rápido. Dona Green, você já quis algo que sabia que te faria mal? Meu filho, eu fui casada com seu Green por 43 anos. Metade desse tempo eu quis fugir e me juntar ao circo. Mas não fugiu. Não, não fugi. Porque algumas coisas são sobre o que você quer no momento e outras são sobre o que você consegue viver a longo prazo. Como você sabe a diferença? Você se pergunta: daqui a 5 anos, vou ficar feliz por ter feito isso? Ou vou passar o resto da minha vida lidando com as consequências? Daqui a 5 anos, eu ficaria feliz por ter me envolvido com a Emily? A resposta honesta era não. Mesmo que as coisas tivessem sido diferentes, mesmo que tivéssemos encontrado um jeito de ficar juntos, as complicações teriam sido enormes. Mas eu ficaria feliz por ter ido embora? Isso era mais difícil de responder. Eram 2h07 da manhã, quando meu telefone vibrou. Eu devia estar dormindo há 1 hora, talvez. Tinha feito um turno dobrado, depois voltado para casa para comer comida chinesa, requentada por ansiedade e assistir TV tarde da noite. Número desconhecido na tela. Então, vi a mensagem. Uma foto. Pia de aço inoxidável, uma única gota d'água pendurada na torneira, prestes a cair. Sem palavras, só a foto. Sentei na cama, o coração disparado. Uma segunda mensagem apareceu. Está gotejando de novo? Fiquei olhando para o telefone por 10 minutos. Digitei e apaguei uma dúzia de respostas. Finalmente. Emily? Me desculpa por mandar mensagem. Eu sei que você disse para não fazer, mas eu não conseguia dormir e ouvi o pingo e. Tudo bem. Você está bem? Não, acho que não estou. Liguei para ela. Ela atendeu no primeiro toque. Marcos? O que está acontecendo? Já passou das 2 da manhã. Eu sei, me desculpa. Eu só. A voz dela estava trêmula. Eu tenho ido à terapeuta, conversando sobre as coisas, sobre o David, sobre nosso casamento, sobre. Sobre a gente? Não especificamente, mas sobre solidão, sobre me sentir invisível, sobre como eu ando buscando coisas que não são minhas para buscar. Emily, ela me perguntou o que eu realmente quero, não o que eu acho que devia querer, mas o que eu realmente quero. E a resposta honesta é que quero me sentir real de novo. Quero que alguém olhe para mim e veja a Emily, não a esposa do David ou a tesoureira da associação de moradores ou a vizinha perfeita. Você é real. Eu não me sinto real. Sinto que estou interpretando um papel que ficou pequeno demais para mim. Eu não sabia o que dizer a isso. Marcos, posso te perguntar uma coisa? Sim. Você pensa em mim desde aquele dia na minha casa? A resposta honesta era sim, todos os dias, mas dizer isso só tornaria as coisas mais difíceis. Às vezes, eu também penso em você, nas nossas conversas, em como você me ouvia. Emily, eu sei que a gente não pode ser nada, eu sei disso, mas preciso que você saiba que o que tivemos foi real para mim. Talvez a coisa mais real que senti em anos. Foi real para mim também. Silêncio na linha. Posso te ver de novo? Ela perguntou. Só para conversar, para nos despedirmos direito. Emily, isso não é uma boa ideia. Eu sei, mas o David vai viajar a trabalho de novo na semana que vem. 3 dias em Belo Horizonte. E eu só. Eu preciso de um desfecho. Um desfecho de verdade. Eu não posso arriscar meu emprego de novo.
Eu não vou ligar pela administração do condomínio. Você pode estacionar na rua. Só, por favor, uma última conversa. Eu devia ter dito não. Devia ter desligado e bloqueado o número dela. Em vez disso, perguntei: quando? Terça-feira à tarde, por volta das 3. Uma conversa. Depois acaba. Eu prometo. Desliguei sabendo que estava cometendo outro erro, mas também sabia que não conseguiria parar de pensar nela até termos aquela conversa. A terça-feira chegou rápido demais e devagar demais. Passei a manhã trabalhando no vazamento do vaso sanitário da dona Patterson, mas minha mente estava em outro lugar. Ensaiava o que diria a Emily. Como explicaria que precisávamos terminar isso de forma limpa? Às 2h30, dirigi em direção ao Pine Ridge. Estacionei a 3 quarteirões de distância, no centro comercial perto do supermercado. Caminhei pelo bairro como se pertencesse a ele. Emily atendeu a porta antes que eu batesse. Obrigada por vir. Vamos resolver isso rapidinho. Ela me levou para a cozinha. A mesma cozinha onde tudo começou, mas algo estava diferente. Sem cheiro de limão, água sanitária, sem flores frescas. As bancadas estavam limpas, mas não perfeitas, e a pia não estava gotejando. Você desligou a água para tirar aquela foto, não foi? Perguntei. Ela assentiu. Me desculpa por isso, por ter mentido. Eu só. Eu precisava de uma desculpa para te procurar. Emily, a gente não pode continuar assim. Eu sei, é por isso que te chamei aqui, para terminar de vez. Sentamos um de frente para o outro na ilha da cozinha, como nos velhos tempos, mas diferente. Tenho pensado no que aconteceu, ela disse, na reclamação, em você ter perdido o trabalho aqui, e percebi uma coisa. O quê? Eu fui egoísta. Eu estava tão focada em como era bom ser vista por você que não pensei no que estava te custando. Não foi só sua culpa. Sim, foi. Você estava fazendo o seu trabalho. Fui eu quem complicou as coisas. Ela estava certa, mas eu não queria culpá-la. Nós dois tínhamos feito escolhas. Como você está com o David? Perguntei. Estamos fazendo terapia de casal. Terapia de verdade dessa vez. Não apenas a terapia de casamento onde a gente fingia que estava tudo bem. Está ajudando? Devagar. Estamos aprendendo a conversar de novo. Aprendendo que nós dois meio que nos desconectamos sem perceber. Isso é bom. Sim, é sim. Ela me olhou com atenção. Mas preciso que você saiba que o que aconteceu entre nós não foi sobre o David. Foi sobre eu me sentir perdida e você me ajudar a lembrar quem eu era. Quem é você? Ainda estou descobrindo, mas estou pintando de novo. Montei um estúdio de verdade no porão. O David me ajudou a limpar a bagunça e instalar iluminação adequada. Como está indo? Bem, muito bem. Acontece que eu só precisava pedir o que queria em vez de esperar por permissão. Conversamos por 1 hora, sobre a arte dela, sobre meu trabalho, sobre o futuro. Parecia diferente de antes, menos tenso, mais honesto. Marcos? Sim, eu preciso te pedir desculpas. Direito. Pelo quê? Por te arrastar para uma minha solidão, por te fazer sentir que tinha que escolher entre ser gentil e estar seguro. Isso não foi justo. Emily. E por não pensar no que isso te custaria. Eu estava tão focada no que eu precisava que esqueci que você também tinha coisas a perder. Olhei para ela do outro lado da cozinha. Essa mulher que me fez sentir visto, valorizado e desejado. Que também quase me custou tudo. Eu te perdoo, eu disse. Você perdoa mesmo? Sim, perdoo. Ela começou a chorar então, lágrimas silenciosas, mas verdadeiras. Obrigada. Levantei para ir embora, mas ela me parou. Marcos, antes de ir, posso me despedir direito desta vez? Eu sabia o que ela estava pedindo. Emily, nada inapropriado. Eu só. Eu quero te dar um abraço de despedida. Se tudo bem. Olhei para ela por um longo momento. Então assenti.
Ela deu um passo à frente e me envolveu com os braços. Não romanticamente, apenas contato humano. Uma pessoa segurando a outra. Eu a abracei de volta. Obrigada, ela sussurrou, por me ver quando eu não conseguia me ver. Obrigado por me ver também. Ela se afastou e beijou minha bochecha. Suave e rápido e final. Se cuida, Marcos. Você também, Emily. Caminhei até a porta, parei e olhei para trás. Ela estava parada perto da bancada, lágrimas nas bochechas, sorrindo. Não o sorriso falso das caixas de correio, o verdadeiro. Saí e ouvi a porta se fechar suavemente atrás de mim. Semanas se passaram. Tirei a certificação para reparo de sistemas de ar condicionado. Comecei a ganhar mais dinheiro trabalhando em prédios de apartamentos em vez de casas de gente rica. O Tai notou a mudança. Você parece mais leve ultimamente, ele disse enquanto eu o ajudava com a caminhonete dele. O que quer que estivesse te consumindo, já foi. Sim, dei um jeito em algumas coisas. Bom, a vida é muito curta para carregar coisas que não são suas para carregar. Dona Green também notou. Disse que eu tinha parado de andar de um lado para o outro à noite. Eu não contei a nenhum deles sobre a Emily, sobre a cozinha, ou o quartinho de arte, ou o jeito que ela tinha me olhado como se eu importasse. Algumas histórias são para ser privadas. Passei pelo Pine Ridge uma vez, cerca de 2 meses depois. Não de propósito. Eu estava pegando um atalho para um local de trabalho. Vi a Emily no jardim da frente plantando flores. Ela levantou a cabeça quando passei, mas não acho que reconheceu minha caminhonete. Ela parecia bem, relaxada, real. Não parei, não reduzi a velocidade, apenas continuei dirigindo. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eu te vi passando hoje. Espero que esteja bem. E fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Então, a apaguei sem responder. Hoje em dia, quando uma pia começa a gotejar, eu não ouço apenas água. Eu ouço a voz dela dizendo: sempre tive uma queda por rapazes negros. Eu ouço a solidão por trás daquelas palavras. O jeito que ela estava buscando algo real numa vida que tinha ficado pequena demais para ela. Eu penso no quartinho de arte e nos esboços que ela desenhou das minhas mãos, no jeito que ela me olhava como se eu valesse a pena ser olhado. Eu penso na cozinha onde conversamos como pessoas de verdade em vez de apenas o prestador de serviço e a dona de casa, sobre o momento em que quase nos beijamos e o momento em que eu recuei. Penso na reclamação que pôs fim a tudo, na Nina Lopes e seus olhos vigilantes, no David chegando mais cedo em casa e a desconfiança em sua voz. Principalmente, penso na escolha que fiz de me afastar, de escolher a segurança em vez da possibilidade, a estabilidade em vez do desconhecido. Não me arrependo, mas também não esqueço. Às vezes, tarde da noite, me pergunto se a Emily ainda está pintando, se ela e o David resolveram as coisas na terapia de casal, se ela alguma vez pensa no rapaz da manutenção que a escutou quando ela precisava ser ouvida. Me pergunto se ela é feliz. Espero que sim, porque a solidão não desculpa ultrapassar os limites, mas explica o quão perto a gente chega deles. E algumas portas a gente só abre uma fresta uma vez, se quiser viver em paz consigo depois. A pia do meu banheiro não pinga mais. Fiz questão de resolver isso. Mas às vezes, nos momentos de silêncio antes de dormir, ainda consigo ouvir o som da água batendo no metal. Constante, persistente e impossível de ignorar, lembrando-me que algumas coisas, uma vez iniciadas, nunca param de verdade, apenas aprendem a pingar mais baixo. Obrigado por ouvir minha história. Se você já se sentiu invisível na sua própria vida, ou se alguma vez foi notado por alguém que não deveria te ver, bem, você sabe o quanto o coração pode ser complicado. Às vezes, a escolha certa e a escolha fácil são duas coisas diferentes. E,
Às vezes, a memória de ser verdadeiramente visto vale mais do que aquilo que você pensava que queria. Cuidem-se e lembrem-se: algumas conexões são feitas para permanecer nos espaços entre o que foi e o que jamais poderia ser.